Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado àqueles que começaram há muitos anos. Muito obrigado àqueles que há pouco tempo chegaram e perspectivarem que no futuro muitos venham a engrossar este coletivo dos caçadores. Para nós é uma honra um percurso de 30 anos na defesa da caça, do ordenamento, dos caçadores, do mundo rural e da conservação da natureza. Quero começar por agradecer, essencialmente, à matéria-prima, que são os caçadores, as caçadoras, as suas famílias. Quero, em seguida, agradecer a todos aqueles que, juntamente com a matéria-prima, com os caçadores, nos deram a possibilidade de fazer este percurso durante estes 30 anos. São muitos os agricultores, onde se pratica o proprietário da terra, onde se pratica a caça, os autarcas, sempre apoiaram estes movimentos, vereadores, a Direção-Geral das Florestas, ICNF e todos os nomes que já teve, desde a Lei 30 de 86 até hoje, e que connosco colaboraram e foi possível vir até hoje, com as mudanças de ministérios e de estruturas da própria administração, mas sempre tivemos uma porta aberta e a colaboração, e até quero fazer aqui uma referência, me é devida, aos técnicos da Direção-Geral das Florestas, grande parte deles já jubilados, grande parte deles que já não estão a exercer, e que foram uma ajuda preciosa no início do ordenamento. Sem eles terem ajudado as primeiras associações de caçadores, as primeiras empresas turísticas de caça a constituírem-se, teria sido muito mais difícil para nós. Foram eles que conheciam na lei, foram eles que também defendiam o ordenamento, foram eles que estavam cansados do terreno livre, do terreno ordenado, foram eles os primeiros a dar as grandes ajudas e isto, naturalmente, a memória é mais fresca para quem viveu esses momentos, os momentos iniciais. Fazer a primeira zona de caça associativa em Portugal, foi o meu caso, é o processo número 4, é o processo mais antigo em Portugal neste momento em atividade, todos os outros foram publicados quase no mesmo dia, mas foram anteriores, o número 1, 2 e 3 já desapareceram, estou-me a lembrar de Sozão, já não existe. E, portanto, isto foi uma ajuda preciosa que estes técnicos nos deram e foram um empurrão, digamos assim, para aquilo que foi o início do ordenamento em Portugal. Não posso esquecer, naturalmente, dos meus órgãos sociais, as pessoas que me acompanharam nestas genes, alguns ainda aqui estão desde o primeiro dia, outros já foram à vida, por outros motivos, abandonaram estas atividades, outros faleceram, enfim, um conjunto de circunstâncias que a vida, enfim, é mutável e, portanto, apenas, muitas das vezes, aqueles que cá estão podem dar resumo daquilo que foi esta trajetória. Eu começo até por iniciar. Faltava muito um agradecimento às duas organizações de primeiro nível, e aqui estão a AMPC representada por João Carvalho, a CNCP representada por Vítor Palmilha, que desde o início, somos quase todos da mesma geração, e que todos juntos, uns de uma forma, outros de outra forma, levaram a que o ordenamento cinegético e a cobertura em zonas de caça do país se fizesse, e portanto eles também estão de parabéns, não somos só nós, e quero aqui deixar um grande bem-ajem às organizações deles, para que neste trajeto fizeram e que puderam fortalecer também aquilo que foi um trabalho possivelmente nosso mais visível, tendo em conta que enfrentámos aquilo que foi as grandes dificuldades, e há pouco estava a mostrar ali ao Sr. Secretário de Estado, a primeira manifestação que nós fizemos de apoio ao regime ordenado, e aqui partilhar com aqueles que não são desse tempo, escolhemos Alcobaça, que era amigo do autarca, um amigo do Partido Socialista, e em Alcobaça, e vamos fazer, tinha nascido um assento
movimento de apoio ao terreno livre, ao regime geral, encabeçado por Ibarra de Escaia, e, enfim, tudo aquilo nós tínhamos criado para uma centena de zonas de caça, e o slogan que temos utilizado era invadir as nossas zonas de caça. Invadir, assim. Foi aí que nasceu a FENCASA, foi aí que nasceu a Federação Portuguesa de Caça, para defender aquilo que já tínhamos criado, o ordenamento, portanto, em torno, já havia federações regionais, umas que atiravam aos pratos, outros para isto, outros para aquilo. Nós nascemos com esta função, a função de apoiar e defender o regime ordenado. É essa a nossa vocação, e nascemos com, enfim, a aglutinação daquelas zonas de caça que estavam criadas, e por isso marcámos esta manifestação para Alcobaça. Nessa noite, os detratores ao regime foram lá e cortaram um palanque que nós tínhamos com os oleados, destruíram aquilo tudo, e no outro dia juntámos lá 15 mil caçadores. Isto é o relato da revista da altura, que não era a Caça de Cães de Caça, era a Calibra 12, e de maneira que, como nós temos o arquivo de tudo aquilo que foi acontecendo, tivemos lutas incríveis, tivemos na defesa daquilo que era a zona de caça constituídas, aqui a zona de Santarém, a zona de Leiria, do Oeste, a zona de Guinifluido, foi naturalmente aquela mais traumática, em que tentavam confundir e as pessoas iam ocupar os terrenos, nunca mais podiam fazer uma casa para a filha, havia todas as desinformações para que os agricultores não aderissem às zonas de caça. Mas com isto conseguimos resistir, e já no fim do governo do Dr. Arlindo Cunha, como Ministro da Agricultura, estava já em força a saída de uma inconstitucionalidade, já quem apanhou com ela foi o Dr. Paulo Santos, como Secretário de Estado, que inviabilizava, portanto, as zonas de caça criadas pelo edital, em que os proprietários não tinham a assinatura. E isso foi um trabalho, ele apanhou logo esse trabalho quando entrou, foi conseguirmos não as deixar cair e que as associações de caçadores fizessem este trabalho de um blog de recolher 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil acordos dos agricultores, com a ajuda das juntas de freguesia, dos municípios, das conservatórias, conseguimos, só temos notícia de uma zona de caça ter caído, foi a zona de caça Malhaus, em que os dirigentes, pura e simplesmente, disseram que não iam se submeter a este trabalho de blog da recolha das assinaturas. Portanto, esse foi um trabalho que nos deu imensa luta, mas que, felizmente, o regime ordenado foi criando zonas de caça, foi-se afirmando, zonas de caça turísticas, associativas, e, portanto, mais tarde, já como doutor da população dos comunismo, fizemos uma alteração à lei, onde introduzimos esta figura, a figura das zonas de caça municipal, que foi a forma que se encontrou na altura de chegar ao total ordenamento, essencialmente nestas zonas mais repartidas do território português, e muitas delas zonas sem cadastro. De maneira que é o passado, uma das coroas de glória. Nós temos um arquivo enorme onde temos guardado todas estas situações de invadir as zonas de caça, para me lembrar que o meu diretor, o Agostinho Ribeiro, que é das Cortes, vira a equipa do Pescalha com indivíduos a arrancar placas, a malta a colocá-las atrás outra vez, dá cabo de doce. Isto foi realmente um período de tempo, estava tudo a GNR, estava tudo de cabeça perdida, porque havia uma guerra entre os caçadores e do regime ordenado e aqueles que contestavam. Mas conseguimos, com muita calma, com muita determinação, levar isto a bom porto e chegarmos ao que chegámos, foi o ordenamento total do território em matéria cinegética. Portanto, foram momentos conturbados, mas que valeu a pena, porque chegámos aos dias de hoje, e felizmente esses fantasmas e essa desinformação, hoje aparece um monte de desinformação. Deixou de haver a desinformação de caçadores contra caçadores e aparece a desinformação de alguns partidos que não gostam da caça, têm todo o direito, o deputado Engenheiro João Moura,
mas, enfim, eu também posso ter que ser livre de não gostar de telenovelas e não vou dizer que não façam telenovelas, ou não gostar de futebol e dizer que o futebol tem que acabar. Portanto, agora, esses partidos que foram, enfim, os portugueses foram votando neles e foram avançando, nós, eu outro dia disse numa entrevista e afirmo aqui, nós mesmo assim tivemos muita sorte. Os caçadores não têm sorte, tivemos muita sorte, porque a maior parte deles tem uma ignorância a todos os níveis brutal sobre o que se passa no mundo rural, para nós realmente temos sorte, porque eles não percebem muita vida disso e dizem as geneiras enormes, não vou lembrar quando o PAN fez uma proposta de alteração da lei em que dizia que devíamos andar à caça com os cães para a trela. Isto era, então passava por lá do Silveiro e depois andou para o outro lado com a trela. Há coisas que realmente só quem dá vontade de rir, só quem se nós não entendemos bem, toda esta gente, estão oriundos das grandes cidades, não têm contacto com o mundo rural, não têm contacto, nem querem. Eu, por exemplo, em debates, convidei o André Silva, o anterior presidente do PAN, a visitar uma zona de caça, não era preciso um dia de caça, ele queria saber aquilo que os caçadores fazem agora no verão, que é colocar água nos bebedouros, a comida, quando não há comida, cada vez semeia-se menos, a agricultura sofreu uma transformação brutal e, portanto, cada vez semeia-se menos, as secas são brutais, as charcas pequenas de melhoramento da caça são secas, têm que ser bebedouros artificiais. Eu disse, anda comigo, ver isto. E eles simplesmente não querem, porque não se querem converter, ou têm medo de ser convertidos, porque perante a realidade era indesmentível isso. Por isso que eu digo, mesmo assim, tivemos muita sorte, se fossem conhecedores da realidade, se tivessem algum conhecimento, era mais fácil atacarmos por algumas situações menos claras. Nós também damos tiros nos pés, e isto é uma plateia de caçadores, e eu digo, nós temos que ter um cuidado enorme nos tiros que damos. Nós temos o caso da Torre Bela, foi um tiro nos pés. Os caçadores a publicarem fotografias, hoje é o Facebook, temos que perceber que a caça não é aquilo. E que toda esta exposição fazem atos cruéis de situações que não fazem o mínimo sentido. Isto é prejudicial ao setor da caça. Temos que começar a saber comunicar. Os caçadores portugueses têm que saber comunicar, têm que mostrar as coisas boas e aqueles atos que terminam sempre com a morte do animal, viver o ato em si. É isso que é importante, o ato da caça. O lance antes da morte do animal e não aquelas publicações com cabeças de não sei quantos animais. Isso é uma tonteria. Isso só nos prejudica a nós e faz muitas vezes o retrocesso que aconteceu com a Torre Bela. Perdemos protocolos que espero hoje aqui reativar alguns com o Sr. Vice-Presidente do ICNF e que nos foram retirados porque não tivemos a menor culpa. O que foram caçadores espanhóis que fizeram aquela atrapalhada, aquela tonteira, e quem é que pagou a fatura? Porque a opinião pública e o ministro da altura atirou-se contra os caçadores portugueses como se tivéssemos alguma culpa sobre aquilo. Não tínhamos, mas quem pagou a fatura foi nós, e passaram 2 ou 3 anos desta situação, é que estamos a retomar aos poucos aquilo que tínhamos conseguido, que era poder distribuir os selos às nossas associações e às nossas entidades turísticas e os livros, por exemplo, das autorizações especiais de caça para as municipais. Agora, ainda não conseguimos recuperar, espero para a próxima, a venda de licenças estrangeiras, que é uma coisa que muitas das vezes o espanhol vem aqui, está aqui vizinho e quer passar aqui, as dependências do ICNF estão fechadas naturalmente ao fim de semana. E aquilo que nós fazíamos era mesmo no sábado, a Ana Perdigão e a delegação Eva, o senhor está aqui, mas que mostrava os documentos que estavam obrigados a caçar no seu país de origem e passava-se a licença, e portanto isto facilitava os caçadores, facilitava as zonas de caça turísticas ou objetivas onde eles viessem caçar, e portanto isso perdemos também, ainda não recuperamos. Esperamos que venhamos a recuperar, e aquilo que nós queremos é que colaboração a todos os níveis com o governo e com a tutela, e é isso que pretendemos, porque com a academia, nós temos aqui hoje investigadores, gente do campo da academia, e aquilo, o futuro agora, portanto, no presente, já é necessário, no presente, porque hoje o futuro ainda é muito mais exigente connosco, mas no presente, aquilo que eu falei até agora foi o passado.
Passado foi isto, até conseguirmos o ordenamento. As lutas hoje são hoje, nós tivemos fases de grande euforia, em que havia caça menor em todo o país, havia coelhos, havia lebres, havia perdizes bravas, havia tudo, havia em invernada aos pombos, os tordos, foi a década de 90 até 2000, foi uma maravilha, um oásis. Infelizmente isto, como aconteceu a pandemia, até foi o engenheiro organizador, falou sobre esta história, calhou-nos também a pandemia no setor cinegético. E veio a hemorrágica aos coelhos, já tínhamos a mixomatose que nos dava de fazer, veio a hemorrágica, população de coelhos para o galego. A seguir, a mixomatose que existiu quando havia milhares de coelhos grandes com a mixomatose, nunca ela foi transmitida à lebre. Pois agora, quando a população de coelhos quase não existia e a mixomatose quase não existia, aparece a população de lebres com a mixomatose. Parece as perdizes selvagens cada vez menos, também com a introdução de perdizes mansas, talvez um mau trabalho dos caçadores, das empresas turísticas, falta de regulação, possivelmente. Hoje estamos com algumas dificuldades da população de perdizes vermelhas selvagens que é necessário reabilitar. E, portanto, por isso tem sido esta década, não foi só a pandemia nos seres humanos, foi também aquilo que nos calhou com as sucessivas alterações à lei das armas, a dificuldades que os caçadores foram encontrando, a diminuição do número de caçadores, que tínhamos 300 mil caçadores quando iniciámos esta trajetória, 340 mil, e hoje estamos com 100 e poucos mil, aqueles que todos os anos se habilitam a poder caçar. Não quer dizer que não existam possivelmente mais, para aí ganhar 200 mil, mas que só tiram licença de caça anual pouco mais de 100 mil. E isto é aquilo com que nós estamos confrontados. Queria aqui também agora fazer um pouco historial daquilo que a Federação é no momento. Nós organizamos o Campeonato de São Roberto, que leva os vencedores do Campeonato de São Roberto ao Campeonato do Mundo, que este ano é na Eslováquia, quase às portas da guerra, não sei porque é que foram marcar o Campeonato do Mundo na Eslováquia. Estamos representados na face a representar Portugal pela doutora Paula Simões. O São Roberto é levado pelo Paulo Paixão, é o nosso técnico da guarda, e, portanto, estas são atividades importantíssimas nos dias que correm o São Roberto. Porquê? São Roberto, porque é uma atividade eticamente praticada pelo caçador e pelo cão, é o grande espelho daquilo que devia ser o caçador mais responsável. O caçador que não deixa de duros, o caçador que obedece à paragem dos animais, só atira no fim da peça estar identificado com o cão. Há um conjunto de éticas que o Santo Roberto, eu acho que um dia todos devíamos praticar, ir a uma prova de Santo Roberto. Todos na vida deveríamos ir a uma prova de Santo Roberto, sairíamos de lá muito mais conscientes do que somos. A face é importantíssimo porque hoje em dia, grande parte das coisas resolvem-se na Europa. É na Europa que proibiram a rolagem, é na Europa que estão a proibir o chumbo, é na Europa que qualquer dia vem para proibir a caça aos cortes, é na Europa que qualquer dia proibem a caça aos patos, é na Europa que qualquer dia proibem a caça aos pombos, é na Europa que qualquer dia proibem, até à perdiz já falam qualquer dia da Europa, podem vir a proibição à caça à perdiz. A proibição da caça à perdiz. É uma espécie autóctone, não é migratória. Aquelas que são crianças, é uma espécie migratória. Mas a Comissão cada vez tem mais poderes e mais ingerências no que diz respeito às espécies cinegéticas. E isto nós temos que estar muito atentos. E a FACE tem feito um papel, e a doutora Paula Simões, um papel importantíssimo de lobbying, onde estão os países todos da União Europeia, mais a Inglaterra, e temos um escritório enorme com biólogos, com gente de formação superior, na tentativa, junto das comissões respectivas, o Dr. Paula e o Dr. Cunha já fizeram parte, já foram vice-presidentes, e agora, infelizmente, o nosso eurodeputado está aí com umas situações também um pouco abonatórias, que era o Dr. Alcemar, que era o presidente desta comissão, e que o Intergrupo Caça, Pesca e Biodiversidade, e que muitas vezes ali se consegue fazer um lobbying no sentido de fazer ver à Comissão e às respectivas entidades que trabalham para a Comissão. Por exemplo, agora nós conseguimos tentar que a ECA
que era quem naturalmente está na origem do parecer à proibição da utilização de cartuchos com granalha de chumbo, tentámos, porque eles vinham num número de estudos a dizer que havia um índice de mortalidade no consumo de carne de caça com chumbo. Quer dizer, conseguiu-se levar aquilo para trás e a percentagem que era uma passou a ser uma coisa diminuta. Era os caçadores e as famílias de caçadores e quem entra no circuito do consumo de carne de caça, havia um índice de mortalidade local. Não está nada provado disso. Mas, enfim, a fava caiu-nos à mesma e a situação da proibição da utilização de cartuchos com granalha de chumbo já papámos agora no dia 15 de janeiro, no dia 15 de fevereiro, já entrou em vigor a proibição da utilização desses cartuchos em zonas úmidas. E mais, a Comissão faz uma referência muito lata, uma referência pouco específica que deveria haver alguma especificidade para cada um dos países, tendo em conta que isto é um regulamento de aplicação direta, que ele é aplicado como lá vem. E aquilo que eles dizem é que, a partir do dia 15 de fevereiro passado, é proibido a caça às espécies, a todas as espécies em zonas úmidas. Ora, isto cria-nos um problema enorme, tanto mais que nós praticamos a atividade predatória no outono e no inverno. E tal como está aqui, numa noite cai uma trovoada, no outro dia vai-se à caça, e lagoa aqui, lagoa ali, não se pode mais. Não é só nas massas de água, não é só nas lagoas. Não define se é temporal, ainda mais grave é além das massas de água, 100 metros em seu redor. Se nós fizermos aqui um exercício de consciência, que é no inverno, em tempo de chuva, nós vamos a caçar no Alentejo, na beira, na entrada dos montes, às colinas e aos rios, é raro a gente não passar à beira de uma lagoa ou 100 metros dela. Quer dizer, se não é preciso irmos a caçar com um cartucho de chumbo, basta levar um cartucho de chumbo no bolso para a coima mínima que está prevista de aplicação a esse caçador, que são 2.000 euros. Ora, isto se não for devidamente acalculado, contamos com o Sr. Estado e com o ICNR para regulamentar o que for possível no sentido, e já mandámos nós e a AMPC um documento conjunto no sentido da Sr. Estado, no sentido de ver como é que fundamos aqui algumas situações, é mais uma machadada no setor da caça. E a machadada no setor foi ali das armas. A mim preocupa-me ainda, porque perdemos caçadores, mas ainda me preocupa mais, porque são sempre aqueles com menos recursos económicos a ficar pelo caminho. E a caça é uma atividade transversal à sociedade e não pode deixar de ser. Tanto é o pastor, como o trabalhador agrícola, como o patrão deles. São caçadores completamente especializados na caça em Portugal. E, portanto, estas questões que vêm de Bruxelas não nos auguram nada bom. Bom, eu acho que cada vez temos que estar mais atentos, o próprio Governo tem que estar mais atento, o próprio ICNF tem que estar mais atento àquilo que se passa em Bruxelas, na Comissão, para que não sejamos apanhados de desprevenidos e agora temos isto em tudo, é que vamos iniciar uma época venatória e esperas por exemplo, aos javalis já estão, e se um indivíduo for apanhado com uma bala fazer uma espera aos javalis a menos de 100 metros de uma barrajeca, tem que estar no mínimo com 2.000 euros à perna. Portanto, isto é, temos que ir depressa, tentar ver como é que sentamos estas situações e acautelarmos com outras. Temos a questão da dor, que veio aqui a visão, e estamos um bocadinho atrasados, os espanhóis já estão lá à nossa frente, os franceses ainda, os italianos também. Temos que fazer um estudo que mostramos o nosso grande problema e o grande déficit que nós temos, e daí eu fazer esta reivindicação, mas que todos fazemos ao Sr. Estado, que é o Centro de Competências, é importantíssimo nisso. Porquê? Porque lá está toda a academia, lá está o setor, as 3 ou 4 do setor, ou 4 ou 5 ou 10, aquelas que houver, nenhuma foi escolhida, lá estão os autarcas, lá está a agricultura, estão as universidades todas, as que quiseram entrar. Nós temos que ter a ciência do nosso lado, porque uma coisa é ir um cientista ao Parlamento explicar àquela gente toda o que é que está a passar. Outra coisa é um caçador ir lá ao Parlamento. Se é o caçador, é o principal interessado na matéria.
Você é um cientista? Não. Aqui fala a voz da sabedoria. E aquilo que nós queremos é um organismo destes a funcionar para que possamos saber as linhas com que nos pusermos ter a academia do lado certo, do lado em que a verdade é a coisa que mais estamos interessados em apoiar. Temos aqui situações que, pronto, teremos que arrancar agora mais de menos dia com o prorroga. Penso que o protocolo deve estar prestes para ser assinado. Como disse, vamos com algum atraso, mas temos que fazer estes estudos para mostrar àqueles que fizeram com que nós perdêssemos esse estatuto de caça. E primeiro perdemos só Portugal, Espanha e França, e agora está a alargar a Itália e a Malta e a Grécia, portanto toda a bacia do Mediterrâneo, que nós estamos convencidos que a caça é de todas as atividades tem a mesma responsabilidade na diminuição das populações de rouba d'água. Para nós está muito mais intrinsecamente ligada à falta de culturas terciárias do lado de cá da Europa, na bacia do Mediterrâneo. E o aumento do lado de lá, nomeadamente Marrocos, a Argélia, a Tunísia, o Senegal, portanto, o aumento do lado de lá na diminuição do lado de cá. Depois, algumas questões de habitat degradados, alguns habitats degradados. E, naturalmente, uma caça excessiva. Pode ter havido alguma caça, mas esse é seguramente, do nosso ponto de vista, a questão do ano. Mas a questão é que temos que mostrar isto com dados, com um trabalho científico, para mandarmos à Comissão e para dizermos, afinal, o que estamos a fazer é isto, o que nós achamos até que somos mais responsáveis pelas melhorias daquilo que é feito. Hoje, se alguns cereais ainda são semeados nas zonas de caça, que são os caçadores que são as zonas de caça que os fazem, se alguém põe vendedores para elas se alimentarem, somos nós, se alguém melhora o habitat, somos nós. Portanto, se nós não tivermos interesse na espécie, também deixamos de fazer estas melhorias. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos colaborar, queremos continuar e queremos recuperar a caça à roupa, nem que seja, até porque fomos sempre à frente dos nossos colegas europeus, sempre. Nós fomos os primeiros a fazer uma diminuição de capturas por dia de caça no caçador. Chegámos ao limite de, por nossa iniciativa, caçar 2 meios dias por época. Os espanhóis continuavam a caçar todos os dias e os dias que acontecia, isso é o limite da barra. Portanto, nós sempre demos aqui um ar de responsabilidade e preocupação. Agora, temos que apresentar naturalmente este estudo e temos que começar a colocar rapidamente como casados para, junto da Comissão, dizer os motivos por qual nós tendemos voltar a poder caçar a barra, porque há uma coisa muito importante que eu aprendi há muitos anos, é que espécie que se perde raramente a recuperamos. Essa é que é uma questão. De maneira que estes são os tempos que correm. Eu queria aqui, em termos não ficaria com a minha consciência tranquila se não falasse também do Centro de Competências. Nós criámos um Centro de Competências no âmbito do IAF, que ainda não, a questão de mais que eu agora fugi da boca para o Centro de Competências e queria dizer que nós iniciámos um projeto na tentativa da recuperação do coelho da árvore. Não se faz ouvir. Eu, há 3 ou 4 meses, tive uma iniciativa ali em Lourdes e ouvi o Presidente da Câmara da altura, que era o Bernardino Soares, a dizer: Lourdes não é, Lourdes é naturalmente um concelho do Círculo de Lisboa, mas tem muita zona rural, e é importante os caçadores aqui, nas regiões rurais do Concelho de Lourdes, para desenvolverem aquelas aldeias que não ficam na cidade de Lourdes, ficam ali nas periferias. Portanto, isto é importante que os autarcas tenham sempre uma voz importante, porque vamos defender, porque ao defender a caça, a pesca, estas atividades ligadas ao rural, também estão a defender os seus municípios e, portanto, a defender o nosso território, que é tão pequeno e não pode estar tudo debruçado sobre o litoral. Agora, para terminar, queria dizer isso: em 30 anos, eu
aprendi tanto, muito convosco. Como ministros com isto está Estado, com esta gente, e há uma coisa que eu percebi, que é, quando não se quer fazer grande coisa, nomeiam-se comissões grandes, grupos de trabalhos grandes, é juntar tudo para ninguém fazer nada. Nós somos sempre pensores de que os grupos de trabalho devem ser pequenos, devem ser muito heterogéneos, mas curtos, para que possa haver resultados fáceis. E outra coisa é um conselho às organizações dos caçadores, que nunca nos deixamos dividir. Nunca nos deixamos dividir. Porque às vezes dá-se um bocadinho a um, chocolate ao outro, e pensa-se que isso, isso é uma maravilha, eles deram isto, deram aquilo. Não, quando fizerem isso, e quando nos deixarmos dividir, é esta gente toda e o setor que está em causa. É o setor da caça, vai por água abaixo, porque nós somos unidos, somos fortes, mas estivermos unidos. E, portanto, todos juntos, não nos vamos deixar vencer. Muito obrigado.